Nós saudamos a Igreja e a todos que estão ouvindo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus neste momento, queremos adorar e glorificar o seu precioso nome, e nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que, como todos sabem, estamos atravessando esta dificuldade com este vírus, e por causa disso nos mandam distanciar uns dos outros, mas nós podemos ter certeza que com o nosso Deus Ele está bem perto. Ele nos chama, Ele nos diz para nós nos aproximarmos a Ele. E neste momento, busca Deus, chegue-se perto a Deus e Ele vai abençoá-lo, vai encher a sua vida com a sua presença e vai tocar na sua vida. Vamos neste momento louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Esqueças de nenhum dos seus benefícios, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, louvarei. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Ele é o que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Redima a tua vida da morte e perdição e te coroa de bondade e compaixão. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, o louvarei. Só em ti, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, te louvarei. Oh, a ti, Senhor, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, por seu amor e sua graça, louvarei. Eu quero estar perante o altar e contemplar
presença. Eu quero estar perante o altar e contemplar, Senhor, tua beleza. Habitar na formosura da tua santidade. Tua glória e majestade, eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te exaltar, meu Deus. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te exaltar, meu Deus. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Eu quero estar perante o altar e contemplar, Senhor, tua presença. Eu quero estar perante o altar e contemplar, Senhor, tua beleza. Habitar na formosura da tua santidade. Contemplar tua glória e majestade. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Quero te exaltar, meu Deus. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te exaltar, meu Deus. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Senhor, queremos nos aproximar de ti mais e mais. Aleluia. Olá, saúdo-vos com a paz de Deus. Devido às responsabilidades espirituais que eu tenho, eu desejo partilhar convosco uns breves pensamentos de reflexão sobre o momento que atravessamos. Não tenho dúvida que todos nós estamos conscientes de que vivemos um momento muito difícil. Por isso, é muito importante que saibamos refletir sobre este momento. E a interrogação que devemos e que todos precisamos de fazer é: o que fazer neste momento difícil em que vivemos? A resposta a esta interrogação
para quem crê e acredita na existência de Deus, pode ser encontrada nas Escrituras, que é o livro de livros que foram inspirados por Deus e que contém os princípios fundamentais que devem dirigir o comportamento do ser humano. Uma nota muito importante neste contexto é que nenhum ser humano, quer acredite em Deus, quer não, pode pensar que tem poder, tem capacidade, tem controle da sua vida e da vida dos outros. Daí que é um erro ignorar a pessoa e a existência de Deus. Deus, que é um ser supremo, criador, sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Assim sendo, é só nas Escrituras Sagradas que podemos encontrar a resposta para as nossas inquietações. Porque não quero ser longo nem maçador, vou procurar com toda a objetividade possível levar-nos a refletir sobre o que fazer diante desta inquietação que envolve e perturba a todos nós. Mas antes, queria lamentar o facto de que muitas pessoas, inclusive pessoas com responsabilidades espirituais, em vez de procurarem levar as pessoas à base da solução para o problema, estão a levá-las a uma confiança parcial que não soluciona o problema. Isto porque essas pessoas estão a apresentar atalhos para minimizar a perturbação, para aliviar a ansiedade, em vez de indicar o caminho certo a seguir. A base para a solução deste problema e de muitos outros problemas que nós encontramos e que nos surgem na sociedade em que vivemos é unicamente seguir o conselho de Deus. E o conselho de Deus que eu queria partilhar convosco e deixar para todos nós é o conselho que foi dado a Salomão e que está registado no segundo livro de Crónicas, no capítulo 7 e no verso 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não é preciso muito conhecimento teológico para nós entendermos esta mensagem. E esta mensagem de Deus, ela diz que Deus intervém trazendo bênção, proteção, mas, e repare, primeiro, é necessário que cada ser humano se humilhe diante de Deus. O que vemos é os líderes a levarem as pessoas a confiar em Deus. Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa. E é uma realidade. Todavia, o mais importante é saber que as bênçãos de Deus, elas são uma realidade, mas que acontecem depois de um se. E o se é aquela expressão que modifica, que altera a ação. Assim, as bênçãos de Deus só acontecem depois de fazermos aquilo que Deus quer e aquilo que Deus pede de nós. Cabe aqui um parênteses para referir o seguinte. Se a proteção de Deus fosse incondicional, se ela não dependesse de determinadas condições, Jesus nunca teria dito aquilo que ele disse. Ele disse, está lá registado em Mateus 10,16, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isto significa que, mesmo crendo na proteção de Deus, temos de ser inteligentes, sábios e cautelosos na nossa forma de agir e de nos comportarmos. Temos de ser pessoas emocionais, com sentimentos, mas também temos de ser pessoas racionais. Pessoas que vivem com bom senso, com inteligência, independentemente daquilo que Deus possa fazer. E este é o equilíbrio que nós precisamos ter. Vários são os textos na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras,
que comprovam a realidade de que as bênçãos de Deus só acontecem depois das pessoas fazerem aquilo que Deus pede. Um desses exemplos é o da cidade de Nínive. Esta cidade, ao receber a mensagem pelo profeta Jonas, a mensagem que ele recebeu da parte de Deus e que iria destruir a cidade, porque ela estava vivendo e praticando e fazendo coisas que eram erradas e que desobedeciam e que entristeciam a pessoa de Deus, essa cidade, ao receber essa mensagem, ela não ficou indiferente. E diz o texto bíblico que desde o rei, passando pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, todos eles tomaram a decisão de fazer um jejum nacional para que mostrasse a Deus a sua tristeza, o seu arrependimento por tudo aquilo que eles estavam fazendo. E esse jejum começou, como eu disse e repito, lá de cima. Começou do rei, por todos os homens, mulheres, crianças e até mesmo os próprios animais domésticos ficaram privados. Ficaram privados de se alimentar porque eles se envolveram todos num jejum nacional para que Deus pudesse recuar e Deus pudesse abençoar aquela cidade. E Deus, ao ver isto, ele recuou e a cidade de Nínive já não foi destruída. E o texto de Crónicas, que há pouco eu li, confirma precisamente isto, que Deus traz proteção, Deus abençoa, até mesmo Deus pode recuar o seu plano, se as pessoas, primeiro, se voltarem e reconhecerem os seus erros e as suas falhas. Recordo o texto de Crónicas, que diz lá, 2 de Crónicas 7,14, que diz, se, cá está o tal se, que eu falei há pouco, que mudava a ação. Diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e agora segue-se a expressão mais importante deste versículo, que diz, então, que significa, em consequência, depois das pessoas fazerem aquilo que Deus pede, então sim, e é neste contexto que o versículo continua, eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e agora, e sararei a sua terra. E era isso que nós precisávamos que acontecesse em todo o mundo neste momento. Precisávamos que, desde os líderes, desde aqueles que comandam, daqueles que estão em iminência, daqueles que têm a responsabilidade de dirigir, de comandar este mundo, era importante que cada um deles começasse por eles a ser os primeiros a olhar para Deus, a buscar a face de Deus e a levar o povo consigo a uma reconciliação com Deus. Porque, como vimos, foi assim que aconteceu com Nínive e é assim que nós precisamos que aconteça em cada um de nós, em cada vida, em cada país, que precisamos de ter uma relação e uma comunhão com Deus e reconhecermos que erramos, que falhamos e que precisamos do toque de Deus. Assim sendo, o comportamento que todos neste momento precisamos de ter é, em primeiro lugar, humilhar-nos diante de Deus. E depois, obedecermos, respeitarmos a todas as advertências e exigências que nos são transmitidas pelas instituições médicas e governamentais. E então sim, em consequência disso, depois de buscarmos a Deus, de obedecermos às autoridades, depois de de agirmos desta maneira, então sim, podemos esperar a ação de Deus. Podemos esperar a intervenção de Deus. É Ele nos abençoar, é Ele nos curar e tocar a nossa vida e também curar a nossa terra. É isto que tem de acontecer. E esta tem de ser a prioridade de todos. Antes de fazer o final e antes de terminar, gostaria de ler-vos 2 versículos. O primeiro está em Tiago, no capítulo 13, verso 3, que diz:
Quem é sábio e tem entendimento entre vós? Esta é a pergunta. E depois vem a resposta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provêm da sabedoria. E tanta falta de humildade nós percebemos e vemos na sociedade em que vivemos. Precisamos que todos nos humilhemos e que tomemos esta atitude de humildade diante de Deus. E Mateus 5,5 diz: felizes, bem-aventurados, as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E Deus tem prometido muitas coisas. Mas para isso nós precisamos, de antes de as recebermos, nos tornarmos humildes diante de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus faça compreender que só através da humildade e da comunhão com Deus é que nós podemos adquirir a paz e a tranquilidade de que necessitamos neste momento. Humilhemo-nos diante de Deus. E finalmente o meu apelo é: ora a Deus. Busque a comunhão com Deus. Reconheça os seus erros. Reconheça as coisas menos boas que temos feito e oremos a Deus. Peçamos perdão para que Deus nos possa abençoar. Depois disso, então sim, temos que confiar, acreditar e descansar na proteção de Deus. Que Deus vos abençoe e até breve. Cristo vai tudo certo, vai tudo certo, vai tudo certo, vai tudo certo, vai tudo bem. Com Cristo vai tudo certo, 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 vai tudo bem. Quando a tormenta é grande demais, quando ao andar tu tropeças e cais, quando a doença invade o teu lar, em Cristo tu podes confiar. Quando te esforças e o dinheiro não dá, quando precisas e o amigo não está, há um amigo com quem podes contar. Com Cristo vai tudo bem. Com Cristo vai tudo certo, vai tudo certo, vai tudo certo, vai tudo certo, vai tudo bem. Ainda que as nuvens se adensem e haja tormenta no mar, Cristo é o Senhor sossegar. Ainda que o sol escureça no céu, desapareça no ar, precipita no mar, Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor, só Jesus. Glória, glória, magnificai ao Senhor dos Senhores, ao Santo de Israel, nosso Rei. Glória, glória, magnificai. Com Cristo tudo bem, com Cristo tudo bem, tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem.
Senhor magnificai todo dia. A glória do Senhor magnificai todo dia. A glória do Senhor magnificai todo dia. A glória do Senhor magnificai todo dia. Sua glória